Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, agradecemos o silêncio e a atenção do público para a exibição de vídeo institucional sobre o Mais Médicos para o Brasil. O cuidado, o olhar atento, o acolhimento e o atendimento médico de qualidade salvam vidas. A gente sabe que é pelas milhares de unidades básicas de saúde, espalhadas por todos os cantos do país, que o SUS chega em quem mais precisa.
Mais Médicos está de volta, garantindo acesso à saúde para mais de 96 milhões de brasileiros. Meu nome é Washington da Silva Chagas, tenho 39 anos, estou no programa Mais Médicos há 5 anos e minha formação é em Medicina de Família e Comunidade. A saúde e a atenção primária em si tem uma capacidade muito grande de transformação, de prevenir doenças, de transformar a educação também das pessoas, transformar a formação. Eu sou parte de um programa, sou parte de um trabalho. Então nós somos todos responsáveis por essa mudança. Serão 15 mil novas vagas em todas as regiões do país, periferias e municípios mais remotos. Em 2023, o número total de médicos atuando pelo programa deve atingir o recorde de 28 mil profissionais. Mais oportunidades educacionais para a formação, envolvendo residência, especialização e mestrado. E a participação no programa em áreas mais vulneráveis, cumprindo todos os critérios, ainda vai garantir auxílio para o pagamento do FIES. Mais Médicos, ele traz à população um profissional que é muito difícil de ser acessível, que é o médico, que ele está distante muitas vezes de comunidades periféricas, de comunidades rurais, e possibilita que essas comunidades tenham acesso a esse profissional que é tão difícil de ser alcançado. Neste momento, fará uso da palavra a doutora Zeliete Linhares Leite Zamboni, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Bom dia a todos e todas. É com muita felicidade que hoje nós estamos aqui lançando o programa Mais Médicos. E eu vou contar, presidente, uma história curta para que entendam o que é ter mais médicos com qualificação, com especialistas em medicina de família e comunidade, aumentando a resolutividade na atenção primária e aonde o povo está. Nós somos especialistas em pessoas, isto que é a medicina de família e comunidade. Especialista em pessoas, e nós conhecemos onde essas pessoas moram, como elas vivem, o que influencia a saúde dessas pessoas, o que influencia o dia a dia dela, aonde que ela trabalha, qual é o ganho que ela tem, qual é o problema social que ela tem e qual é a violência que ela está submetida. Tudo isso faz muita diferença em resolver os problemas das pessoas. A história que eu vou contar é de uma criança que nasceu no interior do Espírito Santo, numa cidade que fica a mais ou menos 4 horas da capital do Espírito Santo, e que sua mãe, por conta de infecções de repetição do ouvido e da garganta, pega um ônibus, vai até a capital, pega o ônibus de madrugada dentro da capital, vai até um centro de especialidades focais para que essa criança receba os seus cuidados. E aí chegam-se a uma conclusão de que ela precisa de uma cirurgia, uma amigdalectomia, uma retirada das amígdalas. Essa criança vai para a cirurgia, faz a cirurgia, tem uma parada cardiorrespiratória, é ressuscitada, é devolvida à mãe, porque não tem um leito de internação depois dessa parada. Essa história é minha história, eu sobrevivi. O que deveria ter acontecido nisso tudo? Se eu tivesse uma médica, um médico
de família ao meu lado, que soubesse que todos os dias a charrete entregava leite na porta da minha casa e que eu era intolerante à lactose e por isso eu tinha um refluxo gastroesofágico que me fazia ter otite e amigdalite de repetição, eu não era submetida àquela cirurgia. É disso que nós estamos falando. É a atenção primária que faz isso, porque é lá onde o povo está e é lá onde a medicina de família e comunidade deve estar. Uma medicina de qualidade, com formação, especialistas em atenção primária à saúde. E é disso que nós estamos falando do programa Mais Médicos. E essa é... E é isso que eu quero para todo o Brasil, e é por isso que nós estamos hoje aqui, juntos, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, apoiando o programa para que nós formemos mais médicas e médicas competentes para estar na atenção primária à saúde e resolver os problemas da população brasileira. Com a palavra, o senhor Fábio Baquerete, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais e representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Bom dia a todas e todos, especial presidente Lula e ministra Nízia. É um prazer estar aqui e dizer, em nome dos 27 secretários de saúde desse estado, do país, do Brasil, representando todos eles, falo que é um momento muito importante para a gente, que tem um país tão heterogêneo, tão diferente, em que as oportunidades de assistência são muitas vezes diferentes. E dizer que a gente tem que enfrentar, em mais de 30 anos de SUS, que teve os seus grandes ganhos, seus progressos, enfrentar esse problema que é dar à população, lá na ponta, mais promoção de saúde, prevenção de saúde, e certamente, a partir desse programa, nós iremos dar mais qualidade. Então, queria parabenizar em especial o Nésio, que foi ex-presidente do CONAS, um grande amigo que eu fiz aí durante essa caminhada, e certamente teremos uma saúde muito mais universal, integral, e atacando a equidade, essa grande dificuldade de darmos uma saúde de qualidade para toda a população. Então, lá em Minas, mas todos os secretários de saúde estão ansiosos com esse grande passo, essa melhoria que teremos a partir de agora. Parabéns. Tem a palavra o senhor Willames Freire Bezerra, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Bem, bom dia a todos e a todas. Confesso que fui pego de surpresa, mas nesses momentos, quando a gente representa os 5.570 municípios brasileiros, ter a honra de falar em frente ao maior presidente da República que nós já tivemos no Brasil, e no lançamento do programa Mais Médico,
para mim, além de muita emoção, é uma honra muito grande. Nós tivemos a honra, presidente Lula, de ter um Brasil que deu aos 5.570 municípios brasileiros a possibilidade de construir as suas políticas. E na construção dessas políticas, nós temos a responsabilidade de levar aquela população que não tem acesso ao profissional médico, esse profissional que é tão valioso para a nossa sociedade. A nossa ministra, Nízia Trindade, tão competente, e que hoje é uma referência para todos nós no país, na condução e na liderança da política do nosso sistema único de saúde, sabe muito bem da necessidade que nós temos em ter profissional médico qualificado lá na ponta. E acho que o programa Mais Médico, ele vem em boa hora, com um formato muito mais ousado, que é levar profissionais médicos naqueles recantos do Brasil onde a população não tem acesso a nenhum profissional médico. Eu, além de estar aqui diante de uma plateia seletiva, eu tenho a honra também de estar com o meu eterno grande governador Camilo Santana, conterrâneo cearense, que fez um trabalho exemplar na implantação e na mudança do perfil educacional do Estado do Ceará. E sabe que é necessário nós qualificarmos, ampliarmos, mas, acima de tudo, darmos acesso. Eu tive a honra, em muitos momentos, como presidente do CONASEMES, de andar em muitos estados da federação e conhecer pessoas com 70 anos de idade que nunca tiveram acesso a uma consulta médica, que só ouvia falar do profissional médico pela televisão e pelo rádio. E agora, com esse novo formato, com o desenho, com o investimento, essas pessoas vão ter acesso a esses profissionais médicos. Parabéns, presidente, parabéns, doutora Nízia, parabéns ao Camilo, parabéns a todos nós que teremos nas nossas unidades básicas de saúde profissionais médicos qualificados, e é isso que nós queremos do governo federal e do presidente da República, justamente o olhar diferenciado para quem mais precisa, que são as pessoas que estão lá nos rincões do Brasil. Muito obrigado, boa sorte a todos os profissionais médicos que vão, a partir de agora, estar muito mais estimulados. Com a palavra, o senhor Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, mais autoridades aqui na mesa. Queria saudar, muito especial, a nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, a primeira-dama, Janja, a Zeliette, o Fábio Williams e o ministro Camilo, e dizer que, para nós, do controle social brasileiro, é uma emoção muito grande a gente poder estar hoje aqui no Palácio do Planalto, depois de ter ficado 4 anos, quase 6 anos fora daqui. E eu tive lá dizendo bom dia, presidente Lula, e a gente vai seguir dando bom dia, boa tarde, boa noite, porque o presidente Lula representa o povo brasileiro, a justiça está sendo feita nesse momento da história, e o programa Mais Médico recolocado para a população que mais precisa, que não poderia ter morrido nesses últimos anos, porque foi isso que aconteceu. Nós tivemos um golpe nesse país e nós fizemos um projeto de morte sendo implementado nos últimos anos. E nós não esqueceremos, mas nós somos aquelas pessoas que estamos esperançando, acreditando no futuro e fazendo o amanhã, que vai ser outro dia,
que está no tema da nossa 17ª Conferência Nacional de Saúde, a primeira grande conferência que teremos nesse novo governo, de 2 a 5 de julho aqui em Brasília, que estamos fazendo conferências municipais em todos os cantos do Brasil, conferências livres, porque a democracia venceu e nós voltamos a ser felizes. Viva o povo brasileiro, viva o presidente Lula, viva o programa Mais Médicos, viva a vida, viva o SUS! Neste momento tem a palavra o senhor ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Bom dia. Bom dia. Eu queria pedir permissão ao presidente para quebrar o protocolo, porque a minha primeira saudação eu queria fazer como cidadão brasileiro, como ex-governador de um estado durante 8 anos, e que um estado que mais de 82% da população usa o Sistema Único de Saúde. Eu queria pedir uma salva de palmas a todos os profissionais de saúde desse país, do Sistema Único de Saúde, que foram verdadeiros guerreiros na pandemia, mas todos os dias ajudam a salvar vidas de homens e mulheres nesse país. E por isso, meu presidente, meu caro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu queria saudar, eu quero parabenizá-lo e cumprimentar por esse dia de hoje tão histórico e importante para a saúde, para o SUS nesse país, cumprimentando. Cumprimentar também a primeira-dama deste país, a Janja, em nome de todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar a minha querida colega ministra de Estado da Saúde, grande querida Nízia Trindade, em nome dela, todos os profissionais do Ministério da Saúde aqui presentes. Em nome também de todos os meus colegas e colegas ministros de Estado aqui presentes, cumprimentar todos os parlamentares, senadores, deputados federais, prefeitos e prefeitas aqui presentes. Queria cumprimentar todos que fazem o Ministério da Educação deste país, em nome da secretária de Educação aqui presente, que é responsável pelas nossas universidades, pelo ensino superior, a ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Carvalho, aqui presente, em nome de todos que fazem o MEC. Cumprimentar a doutora Zeliette Linhares, ela que representa o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Cumprimentar o Fábio, secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, representando aqui todos os secretários de saúde desse país. Cumprimentar meu conterrâneo Williams Freire, também representando todos os secretários municipais de saúde do país. E cumprimentar o Fernando Pigato, que depois de você falar, é difícil fazer um discurso aqui depois do discurso do Fernando, tão empolgado, e na defesa do Sistema Único de Saúde. Em nome dele, cumprimentar toda a sociedade civil organizada e a imprensa aqui presente. Presidente, eu queria, a minha palavra, enquanto ministro da Educação desse país, primeiro dizer que o presidente, assim que assumiu o posto de comandante-maior dessa nação, várias áreas e vários programas que estavam interrompidos, e um deles era na área da saúde. De imediato, o presidente Anísio já anunciaram, já está em execução um programa de cirurgias eletivas nesse país, inclusive para acabar com as filas, presidente, porque é um sofrimento de um cidadão passar muitas vezes 1 ano, 2 anos esperando por uma cirurgia nesse país. Portanto, parabéns pela sensibilidade do presidente do Ministério, que já repassou recursos para todos os estados da federação, para que essas filas de cirurgias sejam reduzidas ou eliminadas. Esse é o grande desejo do presidente da República. Depois, retomar as campanhas de vacinação nesse país, que foram interrompidas pelo governo passado, governo que não olhou para a ciência, que não respeitou a ciência nesse país. Portanto, e nós sabemos a importância da vacinação das nossas crianças, jovens, idosos, adultos nesse país. E hoje, trazendo de volta uma das políticas mais importantes
desse país, que é o Mais Médico. Porque muitas vezes só sabe o que significa quem está lá na ponta, lá no município, lá na comunidade, que tem um problema da saúde do seu filho, do seu pai, da sua mãe, que precisa do sistema público, e quando chega na unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS, não tem médico, não tem especialista para atender a sua filha, e muitas vezes nós sabemos a dor da família por conta disso. E hoje, através de uma medida provisória que o presidente assina hoje, através de um decreto também interministerial que assina hoje, traz o novo programa médico da família, aliás, Mais Médico, de volta ao Brasil. O próprio vírus institucional mostrou que será o recorde, com 28 mil médicos esse ano implantados em municípios em todo o país. E traz novidades, como, por exemplo, os médicos que fizeram medicina, que tiveram contratações do FIES, terão um bônus por parte do Ministério da Saúde, que poderá chegar até 80% do valor recebido das bolsas. Isso significa um estímulo, porque foi detectado a grande rotatividade desses médicos, a evasão dos médicos nesse programa e a necessidade de ter estímulos que possam garantir a permanência, e esse percentual chegará a 80% nas áreas mais vulneráveis e mais remotas desse país. Como também estímulo para residências médicas. Nós precisamos qualificar e garantir especialistas desse país voltados às necessidades da população que mais precisa de saúde pública desse país. E para isso, senhor presidente, o senhor está assinando hoje uma portaria interministerial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, porque o papel do MEC é supervisionar todos os bolsistas médicos desse programa, como também nós vamos, através dessa portaria interministerial, discutir as residências, a qualidade das residências, intensificar e ampliar as residências médicas desse país, discutir também a autorização de novos cursos de medicina nesse país, porque, presidente, faz 5 anos que nós estamos com uma moratória, onde o MEC perdeu o protagonismo e a liderança na decisão de articulação da autorização de novos cursos de medicina ou ampliação de cursos de medicina nesse país. E também discutir também a revalidação de diploma de medicina também nesse país. Portanto, essa portaria, nada o MEC vai fazer sem tiver numa estratégia afinada, discutida, dialogada com o Ministério da Saúde deste país. Portanto, senhor presidente, quero parabenizar mais uma vez por essa iniciativa, minha querida ministra Nízia, por a iniciativa em nome de todos que fazem o Ministério da Saúde. E essa é uma demonstração clara do presidente, desse governo, do fortalecimento do Sistema Único de Saúde deste país. Parabéns e viva o Mais Médico! Neste momento, fará uso da palavra a senhora ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade. Obrigada, bom dia, obrigada pelo carinho, mas eu vejo como uma manifestação em que eu apenas represento aqui todo o nosso governo empenhado em fazer mais forte o programa Mais Médicos no seu retorno. E, por isso, esse programa ele é essencial para o SUS, para a sociedade brasileira, principalmente pelos brasileiros tão bem retratados de forma tão emocionante pela nossa amiga Zeliette, presidente da Sociedade de Medicina de Família e Comunidade. É muita emoção no dia de hoje, presidente Lula, e eu queria, assim como o ministro Camilo, meu colega de ministério, dedicar essa sessão a todos aqueles que não têm acesso ao médico como deveriam ter, como a maioria daqui de nós presentes tem,
e teve ao longo da sua vida. Em segundo lugar, eu quero dedicar esse dia de hoje a todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, como fez o ministro Camilo, porque eles são a força do nosso Sistema Único de Saúde, e é com foco em cuidar das pessoas e também cuidar de quem cuida, que esse programa foi idealizado, presidente, sendo ele uma retomada do programa Mais Médicos. Eu quero cumprimentar ao senhor presidente Lula, agradecendo pelo mais do que o apoio, né? Na verdade, havia uma grande expectativa sua de que retomássemos o mais rapidamente possível esse programa. Então, esse programa, ele é um programa da sociedade brasileira, do povo brasileiro, sob a sua liderança. Quero cumprimentar a primeira-dama, Janja Lula da Silva, que tem sido incansável também em várias políticas defendidas e implementadas por esse governo. Ao meu amigo, colega de ministério, Camilo Santana, ministro da Educação, em seu nome, cumprimentando a todos os ministros, e também quero cumprimentar a todas as ministras, minhas colegas aqui presentes, em nome de Aniele, porque amanhã nós teremos um importante ato da igualdade racial aqui também no Palácio do Planalto. Também quero, presidente Lula e a todos, dizer que essa reformatação do Mais Médicos, ela foi fruto de um trabalho coletivo. No Ministério da Saúde, eu quero agradecer o empenho de toda a equipe, nas pessoas de 3 secretários, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes, a secretária de Educação, a secretária de Educação e Gestão do Trabalho em Saúde, Isabela Pinto, e também ao nosso secretário executivo, Swedenberg Barbosa Berger. E faço isso, apesar de ter sido um trabalho coletivo de todos, pela liderança dessas áreas e pelo trabalho intenso junto à Casa Civil, para que todos os detalhes fossem acertados, e também junto à Secretaria de Comunicação. Quero agradecer ao empenho dessas equipes, também nas pessoas do ministro Rui Costa e do ministro Paulo Pimenta. Foi um trabalho árduo, mas chegamos ao dia de hoje. Por fim, né, nesse esforço conjunto, quero também mencionar que aqui essa mesa representa também esse trabalho conjunto com o Conselho de Secretarias Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMES, através do nosso amigo Williams Freire, e do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, representado pelo Fábio Baquerete. E, não menos importante, reforçar essa agenda na nossa Conferência Nacional de Saúde e as belas palavras já aqui expressas pelo amigo Fernando Pigato. Estamos juntos nessa tarefa tão importante de retomada do Mais Médicos e de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Por fim, quero agradecer a todas e todos os presentes, aos parlamentares, que não vou mencionar nominalmente devido ao tempo, mas agradeço a todas e todos que estão aqui, a todos os trabalhadores da saúde, representantes de instituição. Enfim, esse ato de hoje reforça a nossa unidade em torno de garantir a presença dos médicos no território nacional como parte integrante do fortalecimento da atenção primária em saúde no nosso Sistema Único de Saúde. Viva o SUS, viva a atenção primária, viva o Mais Médicos! O Mais Médicos voltou para responder ao desafio de garantir a presença de médicos aos cidadãos, às brasileiras e brasileiros dos municípios mais distantes dos grandes centros,
e das periferias das grandes cidades que sofrem com a falta de acesso a essa atenção tão importante. Voltou como parte fundamental do fortalecimento da atenção primária em saúde. Lançado em 2013 no governo da presidenta Dilma Rousseff, o programa Mais Médicos, como política pública para enfrentar a falta de médicos nas equipes de saúde da família, implementar mudanças na sua formação, bem como ampliar vagas de graduação de medicina no interior e garantir vagas de residência para os egressos dos cursos médicos. Hoje, existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, ampliou o acesso na saúde da família, diminuiu internações hospitalares e a mortalidade infantil. É por isso que ele está de volta. Lamentavelmente, foi descaracterizado nos últimos 6 anos e a proposta do governo anterior não garantiu médicos onde mais se necessitava. O ano de 2022 finalizou com mais de 4.000 equipes da saúde da família sem médicos, o pior cenário em 10 anos, afetando principalmente as áreas e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Um dos mais importantes méritos do programa Mais Médicos é a prioridade para a formação no Sistema Único de Saúde, no trabalho das unidades básicas de saúde, pois é no cotidiano dos serviços de saúde que são vividos os problemas e construídas soluções através de um processo de educação permanente. Daí a importância de estarmos juntos aqui, ministro Camilo, por essa agenda de trabalho. Essa iniciativa de retorno do programa Mais Médicos, na nova etapa, hoje inaugurada, ela propõe um caminho mais amplo para a formação de especialistas. Faz parte também de um conjunto de ações de educação pelo trabalho, a que o ministro Camilo já fez referência, residências em saúde e propostas ainda em formulação como jovens especialistas. Inclui ainda especializações para a formação multiprofissional, porque precisamos das equipes multiprofissionais para o cuidado integral em saúde. Com relação às residências, a que o ministro Camilo já fez referência, quero destacar que, através desse trabalho conjunto e da comissão, cujo decreto hoje permitirá a sua instalação plena, já apontam para editais viabilizando 963 bolsas de residência médica e 837 bolsas de residência multiprofissional. Esse será um trabalho conjunto dos mais importantes para a qualidade da atenção médica, porque, como tenho conversado com várias sociedades médicas, a Associação Médica Brasileira, a Sociedade de Medicina e Cirurgia no Rio de Janeiro, Sociedade de Medicina, Família e Comunidade e vários grupos médicos com quem tenho dialogado, o objetivo da ação conjunta do Ministério da Saúde e da Educação é a atenção de qualidade à população e, por isso, primaremos também pelo reforço à qualidade da formação. A volta do Mais Médicos se dá em um momento fundamental. Os contratos de até 2.500 médicos vêm sendo encerrados ou se encerram em junho desse ano. Por isso, é necessário prorrogar a permanência desses profissionais, que têm tido a maior média de permanência na saúde da família. Alguns deles hoje, presidente, estão no território Yanomami, nos ajudando a superar a emergência sanitária. Mas a experiência deve nos servir para aperfeiçoamentos, e é isso que destacamos nessa retomada dos Mais Médicos. Queremos, a partir de dificuldades identificadas, avançar principalmente na proposta de fixação de médicos formados no Brasil no programa ao longo desses anos. Os participantes têm solicitado desligamento por 3 principais motivos.
busca de outras ofertas de formação e, por isso, estamos respondendo com programas de formação, residência, mestrado profissional, especializações, demandas familiares e também oportunidades profissionais. Precisamos ter essa visão integral do programa. Por isso, essa nova etapa do Mais Médicos propõe a extensão dos seus ciclos para um período de 4 anos, tempo necessário para que o médico possa se submeter à prova de título de especialista. Para ampliar a permanência do profissional, foi criado um incentivo de fixação, que pode chegar a R$ 120 mil para o médico que permanecer 4 anos em áreas vulneráveis. Tal incentivo é ampliado caso o médico tenha sido beneficiado com o FIES, tal como vimos no vídeo. Toda a iniciativa contempla a necessidade de formação no SUS, com a diversificação de ofertas educacionais, garantindo novas oportunidades como mestrado profissional e aperfeiçoamentos. Para isso, mais de 40 universidades públicas participarão desse processo, ministro Camilo, presidente Lula. E aqui quero destacar o papel de uma importante iniciativa, presidente, na sua segunda gestão como presidente da República, que é o sistema UnaSUS, Universidade Aberta do SUS, que também será fortalecido. Com relação ao Mais Médicos, nessa nova etapa, quero destacar que serão 5 mil vagas para médicos no primeiro semestre e mais 10 mil vagas no segundo semestre de 2023. Essas vagas contam com a contrapartida dos municípios brasileiros, as 10 mil vagas. Os médicos que já estão em programas de provimento terão a continuidade de suas atividades e os que ingressarem no Mais Médicos terão incentivos para a realização da prova de títulos de sociedade médica. Novos especialistas em medicina da família e comunidade serão formados e também oportunidades de especialização em áreas centrais para a atenção primária e saúde, a exemplo da pediatria, a exemplo da ginecologia e obstetrícia. Portanto, estamos hoje também com essa visão de fortalecimento da atenção primária, anunciando o credenciamento de equipes de consultório de rua, de saúde bucal, tão importantes no programa Brasil Sorridente, cuja lei o senhor mencionou há pouco, mas é um projeto tão caro ao presidente Lula e a toda a sociedade desde a sua primeira gestão. E fortalecendo as equipes de saúde da família. Será ofertado também um período de mais 40 dias para novas demandas de credenciamento. Isso porque nossa gestão, presidente Lula, se deparou com demandas de mais de 1 ano de pedidos de credenciamento dos municípios, que não estavam contando com esse apoio, que é nossa obrigação. E também sabemos que muitas demandas nem chegaram a ser formuladas, dada ao fechamento ao diálogo político, que infelizmente foi a tônica dos últimos anos. Com isso, presidente, eu quero terminar, e a todos os presentes, valorizando nesse momento o trabalho de todos pela valorização e qualificação da atenção primária à saúde. Sem ela, não teremos resolutividade e não avançaremos também na política que precisamos e logo iremos também avançar para os cuidados de alta e média complexidade. Com a retomada dos Mais Médicos, acreditamos estar contribuindo para materializar o compromisso de cuidar do povo brasileiro, que foi a tarefa que o senhor me delegou ao me fazer o convite tão honroso e tão desafiador de estar liderando nesse momento o Ministério da Saúde, mas sempre, repito,
como um trabalho de equipe, como um trabalho que envolve todos os ministérios. Por fim, eu quero dizer que eu vejo essa ação de hoje muito irmanada com outras políticas, como é o caso do Bolsa Família, porque são as pessoas que recebem o Bolsa Família que também sofrem com a carência de médicos e de outras ações fundamentais do seu governo. E, para concluir, eu pensei em não fazer esse registro pessoal, mas acho que a minha emoção no dia de hoje me leva a fazer isso. Em 2013, eu lancei a segunda edição do meu livro chamado Um Sertão Chamado Brasil. E nesse livro eu apontava, estudando as políticas públicas e a situação do país ao longo do século XX, o abandono de grande parte da população brasileira, da população mais pobre, da população no que hoje falamos como territórios vulneráveis, mas que era muito comum nos textos médicos e literários se falar como os grandes sertões do Brasil. E foi muito emocionante para mim, ao vir para cá, lembrar disso e lembrar que o que eu falava como abandono, infelizmente, foi uma política, e uma política muito acentuada no último governo. O presidente Lula tem a visão de romper com essa política. É uma política de cuidado da sociedade. Por isso, o Mais Médicos está de volta, porque a sociedade precisa, porque as áreas mais vulneráveis precisam e porque, com esse programa, estamos certos, fortaleceremos o nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Neste momento, o senhor presidente da República assina medida provisória que institui a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde. E decreto que institui a Comissão Interministerial de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minha querida companheira Janja, minha querida companheira Anísia Trindade, ministra de Estado da Saúde, companheiro Camilo Santana, ministro da Educação, Margarete Menezes, ministra do Estado da Cultura, Daniela Carneiro, ministra do Estado do Turismo, Jader Filho, ministro do Estado das Cidades, André de Paula, ministro do Estado da Pesca, Aniele Franco, ministra do Estado da Igualdade Racial, Sônia Guajajara, ministra do Estado dos Povos Indígenas, Márcio Macedo, ministro do Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, nosso querido companheiro Jorge Messias, advogado-geral da União, companheiro senador Jacques Wagner, líder do no Senado,
E, cumprimentando ele, eu quero cumprimentar todos os senadores aqui presentes e todos os parlamentares presentes. Meu caro Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, André Baquerete, secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais e representante do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, William Freire Bezerra, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, doutora Zeliette Linhares Leite Zamboni, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, representante de organismos internacionais, parceiros e parceiras aqui presentes. Eu não sei se Alô. Isso era boicote. Eu não sei se vocês se deram conta, mas hoje nós completamos 80 dias de governo. E nesses 80 dias de governo, nós não temos feito outra coisa a não ser tentar recuperar tudo aquilo que tinha sido feito de bom, que tinha dado certo e que foi destruído. É como se você voltasse para sua casa de férias e tivesse dado um terremoto na sua casa. Ou seja, você teria que colocar cada peça no lugar outra vez para saber se você ia melhorar, se você ia comprar outra. É o que nós estamos fazendo. Nós assumimos o compromisso de, nesse primeiro 100 dias, fazer o levantamento da realidade desse país. Descobrimos o grau de destruição a que o país foi submetido nesses últimos 6 anos. E a nossa tarefa, ao invés de ficarmos falando mal de quem destruiu, é a gente tentar preparar o país para o próximo período. Nós agora vamos completar 100 dias de governo. Nós vamos anunciar tudo que nós já fizemos de recuperação do país, tudo. Ainda temos algumas políticas públicas para anunciar. Essa semana eu vou a Recife anunciar o PA, depois eu vou ao Rio de Janeiro ver a questão da cultura, que é a nossa querida Margarete Menezes. Ainda tem que ir ao Porto de Itaguaí, lá no Rio de Janeiro. Ainda temos que ir a Paraíba e depois nós vamos para a China, ver como é que está a China. Pois bem, a alegria do dia de hoje, ela me toca muito profunda, porque na eleição de 2012, eu estava vindo de Campinas com a companheira Dilma, com o companheiro Padilha, o companheiro Luiz Mercadante. Nós tínhamos ido fazer um comício para o Márcio Postman, que era o nosso candidato a prefeito, em 2012, e paramos no hotel para conversar, e no hotel surgiu a discussão da saúde. E eu tinha muita angústia, porque eu acho que a maioria das pessoas pobres desse país ainda morre sem ser atendido pelo tal do especialista. O tal do especialista, que poderia ser uma coisa mais comum, mas não é. Na ausência de tantos médicos, às vezes fica difícil uma pessoa morrer porque não tem oftalmologista, porque não tem um cardiologista, porque não tem um ortopedista, porque não tem uma coisa simples que deveria ter. E dessa conversa teve muita briga. Passados alguns dias, o Padilha e a companheira Dilma anunciam o Mais Médicos. E o Mais Médicos foi um sucesso extraordinário, porque tem 2 tipos de gente que precisa de uma política como o Mais Médicos. Primeiro, as pessoas que vão ser atendidas. Segundo, os próprios médicos que vão trabalhar e os prefeitos das cidades pequenas e médias desse país. Porque só sabe o que faz de falta um médico numa cidade, um prefeito que às vezes quer contratar, às vezes paga um salário até mais alto do que ele poderia pagar e ainda assim não encontra
um médico que se disponha a ir para uma cidade pequena do interior, que não tem shopping, que não tem cinema, que não tem nada, as pessoas às vezes não desejam ir. E é compreensível, mas também é compreensível o esforço que foi feito para criar esse programa. Eu lembro que na época nós sofremos muitas acusações, muita gente da categoria médica não aceitava mais médicos, sobretudo muita gente não aceitava os médicos cubanos que vieram de fora. Muita gente, amigas nossas, amigos, companheiros de dirigentes sindicais, amigos meus de dezenas de décadas que não aceitavam, mas inegavelmente o programa foi um sucesso excepcional. Poucas vezes o povo pobre que mora nas cidades pequenas desse país tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos os mais médicos para funcionar. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional, um cuidado muito grande. Tá? Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. Somente quem mora na periferia das grandes cidades, somente quem mora nas cidades pequenas do interior sabe o que é a ausência de um médico. Sabe o que é uma pessoa começar com uma pequena dor de cabeça, depois vir a falecer porque não tinha ninguém para fazer uma consulta e receitar um remédio. A história que essa menina nos contou aqui, pode ficar certo, Messias, que é a história de milhões de pessoas ainda hoje nesse país. Porque muitas vezes a gente que mora nos grandes centros urbanos, ou sobretudo quem mora aqui no Plano Piloto em Brasília, não se dá conta da realidade do que é esse país longe do poder. Não se dá conta. Tem hospitais maravilhosos, tem médicos maravilhosos, nós já avançamos de forma extraordinária, temos uma qualidade de medicina excepcional para quem pode pagar. Quem não pode pagar, nós ainda estamos muito atrasados, inclusive nós temos que ter o cuidado de formar as pessoas para entender os problemas sociais desse país. Por isso, o dia de hoje, querida ministra, é muito importante. Eu sei que para você, eu digo para mim, mas sobretudo para as milhares e milhares de prefeituras que estão pedindo a Deus que esse programa seja lançado logo. Ou seja, tentar acabar com mais médicos, tentaram vender toda a imagem negativa dos mais médicos, de forma pejorativa, agredir, não tiveram sequer vergonha de pedir desculpas aos médicos cubanos que foram embora desse país. Foram embora depois de prestar um serviço extraordinário ao povo brasileiro. Quem mora no interior sabe do que eu estou falando. Por isso, eu vou dizer para vocês, os mais médicos voltou. E não há ocasião melhor para expressar minha mais profunda gratidão aos trabalhadores e às trabalhadoras da saúde deste país. A gratidão que não é apenas minha, mas de milhões de brasileiros e brasileiras que sobreviveram
e que tiveram as vidas de seus entes mais queridos salvas por esses profissionais num dos momentos mais dolorosos da nossa história recente. Se não fosse a extraordinária dedicação dos heróis e heroínas do SUS, muitos dos quais perderam a vida no enfrentamento à pandemia, as consequências seriam ainda muito mais trágicas. É essa a imagem que ficará para a história. Médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras do SUS, arriscando suas vidas para salvar outras vidas, seja nos hospitais públicos dos centros urbanos, seja no Brasil mais profundo. Haverá outra imagem poderosa a fazer parte da história, a de homens e mulheres da Força Nacional do SUS, se embreando floresta dentro para salvar o povo Yanomami da malária, da desnutrição, do envenenamento de seus rios e peixes e da ganância daqueles que se dizem civilizados. São essas as imagens que ficarão na história, e não aquela triste fotografia de pessoas vestidas de jaleco branco nos aeroportos, hostilizando profissionais cubanos que vinham se integrar aos mais médicos para ir onde não havia médico. A verdade é que, nesses últimos anos, o Brasil esteve gravemente doente. Éramos um país adoecido pelo ódio político, pelas mentiras e pela ausência de humanidade. Mas hoje nós estamos aqui para dizer um alto e bom som. A saúde voltou, os mais médicos voltou e voltaram para ficar definitivamente nesse país. Voltou também o Programa Nacional de Imunizações, que se tornou referência no mundo. Voltou para garantir que nunca mais se repita o desperdício de quase 39 milhões de doses de vacinas contra o Covid-19, nem a incineração criminosa de medicamentos do alto custo que seriam usados para tratar e amenizar o sofrimento de vítimas de doenças raras e avassaladoras. Um dos maiores programas de universalização de saúde da história, o Mais Médico, contratou mais de 18 mil profissionais e chegou a ser responsável por 100% da atenção primária em mais de 1.000 municípios. Beneficiou, na época, 63 milhões de brasileiros e brasileiras, homens e mulheres e crianças, que, mesmo doentes, eram obrigados a viajar longas distâncias a pé, em barcos ou na carroceria de caminhões, em busca daquilo que era dever do Estado e que, graças aos mais médicos, passaram a contar com atendimento a pouca distância de suas moradias, quando não na porta de suas casas. Quantas vidas foram salvas? Quanto sofrimento foi evitado? Quantas doenças foram detectadas antes mesmo de se manifestarem? Por isso, o Mais Médico voltou. E voltou ainda mais forte, com maior número de profissionais e incentivos para médicas e médicos brasileiros formados em nosso país. O Mais Médico voltou porque a saúde não pode ser refém de teto de gastos, juros altos ou cortes orçamentários em nome de um equilíbrio fiscal que não leva em conta o bem mais precioso que existe, que é a vida humana. Esses dias, discutindo um pouco com os governos, eu estava dizendo, companheira, que nós vamos ter que mudar a nossa cabeça e mudar alguns conceitos que estão na nossa cabeça. E é urgente a gente mudar para a gente poder valorizar aquilo que vai ser valorizado. Ou seja, você não pode tratar a educação como gasto. Você não pode tratar a saúde como gasto, porque não tem investimento maior do que você salvar uma vida, do que um cidadão estar pronto para o trabalho. Ou seja, como é que você pode colocar uma coisa como a saúde dentro do teto de gastos? Ou seja, qual é o preço que você paga de não cuidar das pessoas na hora certa? Aliás, o Brasil é especialista nisso.
Toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer, mas esse é o gasto, a gente não pode gastar, não tem mais como gastar. As pessoas significam quanto gastou, quanto custou ao Brasil a gente não fazer as coisas no tempo certo. Quanto custou ao Brasil a gente não cuidar da saúde mais rápido? Quanto custou para o Brasil a gente não alfabetizar o povo na década de 50? Quanto custou para o Brasil não fazer a reforma agrária no tempo de 50? Quanto custa esse país não ter acabado com o preconceito racial nesse país? Quanto custou esse país não tratar as mulheres com o respeito que elas merecem, como uma parte do mundo avançou? Ou seja, tudo nós é sempre atrasado. E tudo nós é sempre atrasado por conta do gasto. Então, nós precisamos arejar a nossa cabeça. Os cursos de economia daí para frente precisam mudar. O que é custo, e o que é gasto, e o que é investimento. Porque não tem nada mais precioso do que investir para que uma pessoa pobre possa comer 3 vezes ao dia. Não tem nada mais precioso do que você educar uma nação para que as pessoas não tenham preconceito pela cor das pessoas, pelo berço que as pessoas nasceram, pelo grau de instrução das pessoas. Por isso é que nós temos que mudar o nosso conceito do que é gasto e do que é investimento. E eu acho que tudo que é feito para educar o povo, para formar o povo e para cuidar da saúde do povo, a gente tem que ver sempre como investimento. Quanto custaria hoje a situação do povo pobre se a gente não tivesse criado subsídio para o Minha Casa Minha Vida? Como é que a gente iria querer que uma pessoa que ganha um salário mínimo possa pagar 300, 400 reais de prestação no casa do aluguel? Se o Estado é capaz de aceitar conviver com dívida de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que não pode conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país voltar a crescer? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Para que você quis ser governo, Márcio? Para que, Sônia, que você aceitou ser ministra? Não foi para dizer que você tem o título de ministra. Só tem sentido você ser ministra se você puder dar um padrão de tratamento decente e humano aos indígenas brasileiros. É a única razão que explica. É a única razão. E todos nós seremos medidos quando terminar o nosso mandato. A gente não fez aquilo só que a gente fala. A gente faz o que as pessoas compreenderam que a gente fez. E é para eles que nós estamos governando. Por isso é que nós temos que ter em mente que nós temos um compromisso. Esse é um compromisso de honra, é um compromisso moral, é um compromisso de fé. É que nós temos que tirar esse país da miséria que ele se encontra. Nós não podemos deixar... Nízia, eu costumo fazer check-up todo ano. 99% do povo brasileiro não tem acesso às máquinas que eu tenho. Os médicos nem perguntam se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com dor de dente, se eu estou com dor não sei de onde. Mandam eu entrar numa máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Depois de passar o dia dentro da máquina, eu tenho o resultado. O coitado do povo mais humilde não tem sequer direito, muitas vezes no interior, a um leito para ele deitar para que o médico possa consultá-lo. Por isso, Nízia, eu estou muito orgulhoso, primeiro, de ter encontrado você para ser ministra da Saúde. Segundo, de você... Minhas amigas e meus amigos,
A Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, habitação, serviços sociais e cuidados médicos. Isso está na nossa Constituição. Isso não está num livro de outro país, está na nossa Constituição. A Constituição brasileira de 88, que criou o SUS, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que isso deve ser garantido por políticas sociais e econômicas, reduzindo o risco de doenças e promovendo acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Nenhuma religião prega que o ser humano deve renunciar à sua saúde e ignorar o sofrimento do próximo. Em nenhum lugar está escrito que a saúde deve ser privilégio de quem pode pagar por ela. No entanto, sucatear a saúde pública, desarticular políticas, ações e programas de comprovada eficácia e alcance universal, desacreditar a medicina e negar as vacinas que poderiam salvar centenas de milhares de vidas, significa exatamente isso: deixar os mais pobres entregues à doença que poderiam ser tratadas e evitadas caso eles tivessem dinheiro. Um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, Guimarães Rosa, escreveu: qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. E todos nós queremos ter um pouco de amor. Portanto, todos nós queremos ter um pouco de saúde, porque isso significa um descanso na nossa loucura. Quero dizer que o oposto também é verdadeiro. Tanto ódio contra mulheres, população negra, indígena, pessoas LGBTQI+, e os mais vulneráveis em geral, é uma doença que precisa ser extirpada deste país. O ódio é uma doença, a fome é uma doença, a desigualdade é uma doença, o preconceito, a discriminação e a exclusão são doenças que há muito deveriam ter sido erradicadas. Fomos capazes de derrotar flagelos antes incuráveis, como as poliomielites e hanseníase, graças aos avanços da ciência e ao esforço árduo e contínuo das mulheres e homens que jamais se conformaram com a dor de seus semelhantes. Haveremos também de vencer em definitivo ódio e suas sequelas que todos os dias promovem sofrimento nesse país. Meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês que quando nós tivermos completado 100 dias, nós já teremos recolocado na prateleira todas as políticas públicas que nós criamos e que deram certo para esse país. A partir dos 100 dias vai começar uma nova etapa na nossa administração. A partir dos 100 dias nós vamos ter que começar a fazer coisas novas. Nós temos que nos dirigir um pouco à classe média brasileira, porque no fundo ela tem sofrido muito o desgoverno desse país. A gente vai ter que falar muito e investir muito para gerar empregos. E para gerar empregos é preciso a gente ter investimento, é preciso a gente ter crédito. E para ter crédito a gente vai ter que utilizar os bancos públicos para financiar o desenvolvimento desse país. Não há, companheiro prefeito Edivaldo, possibilidade de um país se desenvolver, de uma cidade se desenvolver, ou de um estado, se não houver investimento. Ou é investimento privado ou é investimento público. Olha, se o governo não tem dinheiro no orçamento, se os empresários não têm dinheiro para investir, você tem que utilizar os bancos públicos para ajudar a salvar esse país. E tudo isso vai começar a partir dos 100 dias, porque nós haveremos de construir um novo Brasil. E, sobretudo, com o povo mais saudável, o povo de cabeça erguida, curado, o povo sorrindo com todos os dentes na boca, a gente vai fazer esse país muito melhor. O Bege sabe o trabalho para a gente cuidar da boca desse povo, porque eu não vou dizer aqui o que eu já disse uma vez, mas a verdade é que a boca não é tratada como uma questão de saúde. Os dentes não é tratado como uma questão de saúde.
tudo é tratado como uma questão de saúde pública. A boca não. Ou seja, você vê uma criança de 16 anos sem nenhum dente na boca, ou faltando 4 ou 5 dentes, aquilo não é doença, é desleixo. Desleixo de quem? Da pessoa ou do Estado, que deveria cuidar da água, que deveria cuidar do alimento, deveria cuidar que essas pessoas tivessem acesso a dentista. Então, o Bege sabe o carinho e o amor que eu tive pelo Brasil Sorridente. Sabe? Ganhei todos os diplomas que os dentistas já deram para alguém no mundo, eu ganhei. Agora, eu não quero mais diploma, eu quero que vocês ajudem a cuidar dos dentes das pessoas que moram mais longe, que não têm acesso a dentista. Porque dentista, em alguns lugares, é luxo. E nós precisamos dizer que cuidar do dente é uma questão de saúde. Por isso, gente, obrigado. Eu espero que vocês apoiem a nossa companheira Nízia. Esse programa que a gente está lançando, não é todo mundo que gosta dele, vai aparecer críticas, e é muito importante que aqueles que confiam no SUS, aqueles que confiam no Mais Médicos, aqueles que confiam de que a política da saúde nesse país tem que atender preferencialmente as pessoas que não podem pagar, por favor, se transforme na nossa ministra da Saúde e tenham coragem de brigar para que ela possa executar esse programa em sua totalidade. Um grande abraço, um beijo no coração. Está encerrada a cerimônia. Pedimos a todas que aguardem a saída do senhor presidente da República.